canal que é basicamente para a gente colocar lá os vídeos. Então, iniciamos a gravação. Bom, boa noite a todos, já mais de 6 horas, né? Novamente, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui, receber a professora Sandra e outros que são da rede, né? Eu vi aqui o nome de alguns e realmente os que eu conheço, Jordane e outros professores, né? É um prazer recebê-los. Suelão, os alunos também, é muito bom que vocês estejam aqui conosco para esse tema tão interessante, né? Que é hoje a live do professor Edgar. Como alguns já conhecem, a live, ela funciona da seguinte maneira: o professor Edgar, ele terá de 20 a 25 minutos para apresentar o tema, que é dinâmica de roda de leitura no ensino de física, né, no ensino fundamental e médio, e depois nós teremos uma roda de conversa de mais um tempinho. Nosso teto, nosso horário limite é 5 para as 7, já que as aulas, né, se iniciam aqui no UFT às 7 horas, inclusive nós somos professores de disciplinas agora na quarta, né. O professor Edgar, ele é professor do ensino médio, né, no colégio, atualmente é o colégio, mudou o nome, desculpem, é o antigo CPU, mas agora é a Escola Estadual José Alves de Assis. Resumindo, é um nome grande, José Alves de Assis. O professor Edgar, ele é mestre em ensino de física, né, nosso egresso aqui do MNPF Polo UFT, foi me orientando. Então, eu tenho, além de conhecer a competência do professor Edgar, eu realmente tenho orgulho, né, de ter sido um dos nossos egressos. Ele, atualmente, além de ser professor da rede básica, né, da disciplina de física e outras disciplinas, ele também trabalha com pesquisa na área de ensino de física, voltado um pouco para a física nuclear, né, e na área de leitura no ensino de física. É um enorme prazer receber o professor aqui conosco. Eu vou parar de apresentar a minha telinha e agora a gente vai aguardar um pouquinho que o professor Edgar vai colocar a tela dele. Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas no chat, tá? Porque se o tempo permitir, a gente abre para fazerem perguntas em áudio, né? Abrir o áudio e falar. Se o tempo não permitir, a gente faz blocos de perguntas no chat e eu vou conduzindo, vou mediando. Bom? Está conseguindo? O professor Edgar está conseguindo apresentar. Agora, com o senhor a palavra, professor. Está compartilhado aí? Sim, está compartilhado e a gente está vendo direitinho. Ok. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, a professora Érica. Na pessoa da professora Érica, eu cumprimento a todos, membros e docente e discente da UFT. E na pessoa da coordenadora Sandra Mello, eu cumprimento os demais que estão conosco. Nós vamos começar falando de um tema que, para mim, é um tanto quanto necessário. Um tema que traz para nós uma visão do que é realmente o ensino. A dinâmica de roda de leitura, ela foi uma ideia trazida a princípio, para se ensinar física no ensino fundamental. Em específico, o nosso trabalho foi física nuclear na turma de 9º ano. E nós também tivemos a oportunidade de aplicar roda de leitura no advento da pandemia, uma roda de leitura no estilo virtual com os alunos do ensino médio. Como a professora Érica falou, né? Estamos aí, meu nome é Edgar Duarte da Silva, sou mestre em ensino de física pela UFT, no MNPF, graduado em física pela Universidade Cruzeiro do Sul, graduado em ciências biológicas pela Unitins e atualmente preceptor da residência pedagógica e professor de física e química nas turmas de 2º e 3º anos do Colégio José Alves de Assis, CPU. Bom, falando de roda de leitura, os conteúdos de física, eles não são contemplados
de forma satisfatória no ensino fundamental. Muitos livros vieram contextualizando pouco, vieram resumidos o assunto, e a parte histórica, a parte de história da física em especial, ela fica a desejar. Então não há muito a se argumentar em sala de aula com o próprio material, que é uma dificuldade encontrada por muitos professores. No caso do ensino fundamental, a física, ela vai ter, esse ensino de física vai ter como caráter apresentar para o aluno os conceitos básicos, a fim de quê? A fim de despertar esse aluno para o mundo da ciência, da tecnologia. Haja visto que tudo que nós pegarmos hoje, nós vamos estar rodeados de conceitos e aplicações físicas. Então nós precisamos estar aí atentos a isso e abrir a esses alunos, a esses estudantes, um novo horizonte. Lá no ensino fundamental, esse horizonte seria prepará-los para a física do ensino médio. Porque quando eles chegam no ensino médio, muitos citam aquela frase costumeira: nunca ouvi falar sobre isso. E nós sabemos que, na maioria das vezes, pode até ser verdade, porque é corrido um 9º ano para se aplicar toda uma estrutura de conceitos, e dependendo da forma que for trabalhado, ele vai simplesmente passar pelo 9º ano. Eu gostaria de trazer uma lembrança antiga. De acordo com o PCN, vai lembrar aí, né, há quase 20 anos, ele diz assim, olha, qual é a visão da física? Ela é voltada para a formação de um cidadão. Há 20 anos se falava isso. Contemporâneo, atuante e solidário. E esse cidadão, ele não só seria preparado, formado dessa forma, como também ele teria instrumentos. Carregaria esses instrumentos para quê? Para compreender, para intervir, para participar na realidade ao seu redor. E nós podemos ver que nós estamos na era da tecnologia e muitos são apenas usuários. Não conhecem conceitos, não conhecem fundamentos, apenas utilizam, porque aprenderam mecanicamente. A LDB, que é um pouquinho mais antiga, né, vamos dizer assim, a 9394 de 96, ela vai dizer assim, lá no artigo 22, o desenvolver o educando com o objetivo principal, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável. Para quê? Para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Então, se nós estamos pensando a nível de ensino fundamental, prepará-los com conceitos fundamentados em física para o ensino médio. No ensino médio, trabalhar um pouco mais aprofundado esses conceitos, preparando-os para o ensino superior. E do ensino superior para pós-graduação, mestrado, doutorado e a sequência de vida. Então, ainda nós podemos pegar um documento antigo que está trazendo algo real e do momento, né? Eu gostaria de citar esse trabalho de Silva 2018, porque foi observado que um dos grandes problemas que se enfrenta na sala de aula, e eu creio que até mesmo o pessoal que trabalha no ensino superior, eles vão ver que não há na nossa sociedade ou nos nossos alunos, na grande maioria, uma formação leitora. O hábito de ler não existe. Para muitos, ler é enfadonho, ler é cansativo, os textos eles são aterrorizantes, são difíceis, e esse é um problema que nós enfrentamos. Por isso, nós pensamos na dinâmica de roda de leitura. Aí vem o seguinte, olha, para aqueles que gostam de ler, não importa o veículo que vai trazer a informação, a motivação dele é própria. Ele tem um desejo de ler, de buscar, e ele consegue fazer de qualquer leitura uma leitura prazerosa. E é o prazer de ler que vai tornar o cidadão um leitor. Se nós pensarmos na roda de leitura propriamente dita, nós vamos pensar o seguinte. Tem um autor, Vittini, e ele fala o seguinte: sentar para ler.
O que é sentar para ler? Não é simplesmente fazer uma leitura individual, aquela leitura estressante, cansativa, mas é uma leitura na qual ele vai juntar cadeiras, ele vai juntar opiniões, almofadas, leituras e leitores, compartilhar esse mundo. E nós podemos perceber que as rodas de leitura, ela tem como objetivo despertar a competência leitora. Porque é na troca de experiência, é no prazer de ler, é na interação entre aluno e aluno, no debate, e aluno-professor, que vai se construir esse prazer de ler. Porque o aluno vai pegar um livro, seja ele virtual, seja ele físico, vai abrir esse livro e vai se aventurar na leitura. Então ele vai se entregar. E quando ele se entrega, nós podemos ver que isso vai corroborar com as palavras de Netzel. Porque diz assim, ó, a leitura é uma atividade que exige do leitor não só uma entrega ao texto. Não é só se entregar ao texto, vou ler porque eu sou obrigado, não. Mas é uma entrega no embate, tá? No embate com o texto. Você começa a ler, você começa a pensar, você começa ali debater quais os pontos significativos, onde aquilo pode ser aplicado e começa a viajar. A própria palavra certa, para mim, eu quando leio, viajo. Então eu acho que quando chegamos a esse ponto de ler e viajar na leitura, é algo prazeroso para nós. E a compreensão do texto, ela vem se constrói, ela vem pelas vias sensoriais. Então ela vem pelo tato, quando você pega um livro físico, ou quando você manuseia seu aplicativo de leitura, dando zoom, aumentando, passando página. Pela audição, quando você escuta alguém lendo para você, ou você escuta um audiobook, você escuta alguém falando, lendo para você. Ela se faz pela visão, na interação ao ver o texto, ao olhar para o texto, interagir com o texto, com as figuras, com as representações. Uma observação: nós não lemos apenas letras, nós lemos imagens, nós lemos vídeos, nós conseguimos ler o mundo ao nosso redor. Então a leitura ela é muito dinâmica. Enfim, nós lemos, essas vias sensoriais, elas se constroem através do corpo. Então esse conjunto vai trazer esse prazer na leitura. Segundo Petit, ela vai dizer o seguinte, olha, ler não isola o indivíduo do mundo. Ler introduz no mundo de uma forma diferente. Podemos ver que todos aqueles que têm o prazer de ler, quando ele vai citar algum livro, que ele vai falar alguma obra que ele leu, ele começa a viajar, começa a navegar. Então ele abre um horizonte repleto de informações e ele começa ali a trabalhar esses conceitos, passando para outras pessoas ali o seu entusiasmo, passando sua alegria, sua vontade de aprender. E nesse ponto, Petit ele cita que o mais íntimo pode alcançar o mais universal. A leitura ela faz isso conosco. Ela pega o nosso íntimo e leva para o universo. Em relação ao nosso trabalho propriamente dito, a dinâmica da roda de leitura, nós temos que começar pelo material didático. Gostaria de apresentar aqui o material que foi produzido para a roda de leitura no ensino de física nuclear para uma turma de 9º ano. Nós pegamos, dentro dos assuntos da física nuclear, dividimos em 7 partes e foi proposto 7 folhetos informativos. Esses folhetos informativos, eles traziam diagramação, cores, tabelas, números, desenhos, sobre essa informação, de uma maneira não enfadonha. Porque não era assim simplesmente uma folha repleta de letra fechada, cansativa para a leitura. Porque o objetivo era que os alunos pudessem ler e, na sequência, desejassem trocar de folheto para poder ler outros temas. E que todos acabassem passando pelos 7 temas, a começar pela história da física nuclear e chegando lá nas aplicações da física nuclear, já depois de todo o trajeto, pela evolução dos átomos,
pela evolução dos modelos atômicos que diga, as partículas nucleares, as terminologias utilizadas, a energia nuclear propriamente dita. Um ponto que eu me lembro que chamou muita atenção dos estudantes e que todos queriam pegar primeiro era o folheto número 6. Por quê? O tema: erros e acidentes no uso da física nuclear. E muitos deles falavam: olha, já ouvi falar do Césio lá em Goiânia, já ouvi falar do Césio 137. Alguns chegaram até a dizer que ia buscar mais materiais depois para se informar ainda mais. Então, isso é o interessante. E o material, não sendo um material cansativo, ele pode atrair a princípio. Aquele aluno que não gosta de ler, vai atraí-lo pela curiosidade em ler. Porque ele vai querer descobrir o que tem ali. E nós pensamos também em outro ponto. O ambiente da leitura. Só na sala de aula, todo mundo, todos os dias lê na sala de aula. É livro, caderno, revista, apostila, etc. E nós pensamos, então, em montar no pátio da escola mesas, cadeiras, colocar forro nas mesas e fazer ali uma dinâmica diferenciada ao ar livre. E montamos, então, esse ambiente aí, para que os alunos pudessem sentar-se e se desbaldar na leitura. E como nós podemos ver agora nessas fotos, foi o momento da interação já com os nossos alunos. E eu creio que em uma dessas figuras, vocês podem ver lá, tem o professor Edgar, na outra tem o professor Edgar e a professora Josiane, e na terceira figura, eu acho que vocês conhecem a professora Érica, ali participando da dinâmica da roda de leitura, e os meninos perguntam, eles tiram dúvida, eles chamam, eles querem saber o porquê, querem saber mais, querem saber de onde veio. Então, é uma dinâmica que vale a pena. Apesar do trabalho para montar, para equipar, para instrumentar tudo isso, vale a pena. Essa foi a dinâmica no 9º ano. Foi também realizado no ano de 2020, no advento da pandemia, uma roda virtual de leitura no ensino de física, no ensino médio, com a turma de 3º ano. Então, o que aconteceu? Nós resolvemos trabalhar leitura de forma ali virtual, mas como que eu vou fazer com que os meus alunos leiam, se eles já estão cheios de coisa para fazer, estão o tempo inteiro na internet, como que eles vão ler? A princípio, nós podemos pensar o seguinte: Marta e Aguiar, elas propõem que o mundo eletrônico, a internet, não vai trazer uma solução mágica. Isso é real, não traz uma solução mágica. Mas ela vai facilitar o trabalho do professor. Então, é uma dinâmica em que esse diálogo professor-aluno, ele é modificado. E se nós olharmos, durante o primeiro semestre do ano passado, quando nós começamos aquela questão da pandemia, logo no início das aulas, não deu tempo de trabalhar com os alunos, então veio a ideia, pegar através do Discover Google, aqueles cards que aparecem com notícias da Canaltech, da Revolução Tecnológica, o AEIAU, Zap da Curiosidade, tem até um lado Sapo, que traz também assuntos, são sites que trazem assuntos de cunho tecnológico. Aí o que aconteceu? Nós separamos artigos relacionados a isso, ao ensino de física, na área das ciências da natureza, claro, em especial no ensino de física, tá? Voltados à física. E esses artigos, eles foram transformados também em folhetos educativos, tá? Folhetos informativos, que diga. Por que em folhetos? Uma das dificuldades que nós enfrentamos é qualquer site que você abra para ler uma notícia de cunho científico ou não, vai acabar acontecendo que essa informação ela vai ser bombardeada por pop-ups, vai ser bombardeada por outras propagandas, por anúncios,
por situações de comércio te oferecendo venda, oferecendo isso e aquilo, atrapalha a atenção do leitor. E o que nós fizemos? Pegamos na íntegra esse material, tiramos do site e transformamos num folheto informativo. Claro, mantendo total descrição a respeito dos autores, da fonte, mantendo toda a transparência e utilizando apenas e unicamente com fim de educação, com fim de ensino. Fernandes e Isidório, eles vão falar para nós o seguinte: o educando, ele é prejudicado pela ausência de quê? De uma orientação do que ler no meio digital. Não basta só você passar para o seu aluno um tema de leitura e falar para ele assim, leia. Não precisa só isso, não basta só isso. Porque ele vai procurar, não vai dar certo, às vezes vai ficar atrapalhado, porque ele vai pesquisar um tema, vem várias outras coisas que atrapalham o nosso estudante. Principalmente se ele não tiver um foco do que ele está buscando. Ele acaba perdendo tempo com outras coisas que são lhe oferecidas. E o objetivo de tirar e transformar essas informações em folhetos informativos foi de manter na íntegra a qualidade do material proposto, das informações prestadas, da questão visual. E aqui nós podemos ver os 10 folhetos, tá? Então estão aí os 10 folhetos com temas variados, indo desde a bola de canhão bala de canhão que foi lançada no asteroide, do diodo acústico que transmite o som em uma única direção, da luz proibida que fere o princípio da física de partículas, né? Até a questão da dinâmica de fluidos e a Covid-19. Então, assim, são temas que chamaram a atenção dos nossos alunos. E esses temas, esse material, ele foi disponibilizado no grupo de WhatsApp da turma. Quando nós temos alunos com acesso à internet, é mais fácil para você trabalhar. Eu reconheço que muitas escolas têm dificuldade, mas nós temos no José Alves de Assis, em média, 97% dos nossos alunos, eles têm acesso à internet. Então, isso facilitou o nosso trabalho. E na turma de terceiro ano, 100% tinha acesso à internet. Então, eles poderiam, sim, estar participando da dinâmica. E muitos alunos até depois foram na fonte, que a fonte foi disponibilizada, eles foram lá na fonte verificar se era aquilo, se tinha mais informações. E assim, eles tiveram a opção de escolher pelo menos um. A proposta foi, leia pelo menos um tema. E dei um feedback. Foi voluntário. Não foi algo obrigado, forçado, trocado por nota, não. Foi algo voluntário. Foi lançada a proposta para eles, eles aceitaram e eles compartilharam a leitura depois. E nós tivemos alunos que leram 2, 3, 4 temas diferentes. Porque disse, eu gostei desses temas, eu achei interessante esses temas. E um dos temas que mais chamou a atenção do pessoal foi a dinâmica de fluidos e a Covid. Porque era algo novo. E eu até achei interessante porque nós estávamos num período de pandemia. E de repente eu tenho um artigo que fala da dinâmica de fluidos. Aí nós vamos lembrar assim, é trabalhado no primeiro ano. Sim, mas o meu aluno, ele leu, depois ele veio perguntar, veio tirar dúvida. Ele quis saber mais. E isso é a vantagem que nós temos, tá? E esse feedback entre alunos e professor e aluno. Porque a dinâmica da roda de leitura física, os alunos eles compartilham instantaneamente porque estão frente a frente. A dinâmica da roda de leitura virtual, eles também compartilham, porque alguém lê o primeiro tema, coloca lá no grupo, fala lá que gostou, que achou isso, que achou aquilo interessante, aí outro vem trazendo seu ponto de vista, trazendo suas opiniões, e isso fortalece a dinâmica da leitura. E faz com que também esse aluno que
teve o prazer em ler o que foi proposto, que ele busque um pouco mais de informação. Nas nossas considerações, gostaríamos de esclarecer o seguinte. Para a dinâmica de roda de leitura, nós temos que pensar alguns pontos. Um deles, a questão da faixa etária. Se eu estou trabalhando com o 9º ano, com o ensino fundamental, eu tenho que ter uma linguagem acessível ao ensino fundamental. Se eu estou trabalhando com o ensino médio, eu já tento trazer essa linguagem de uma maneira diferente, uma maneira mais elaborada, tá? Mais técnica, para que ele também comece a pensar, comece a desbravar dentro desse meio científico, que é uma das habilidades propostas pela BNCC, o letramento científico. O material, digo tema, assunto. Dentro de um tema, você pode dividir vários assuntos, ou você pode fechar em temas diferentes. Aí vai a critério do professor que está elaborando a dinâmica. Se ele quiser fechar a dinâmica, ele fecha a dinâmica, propõe os temas. Ou ele deixa em aberto quais temas os alunos gostariam de estar lendo. E dentro disso, dentro dessa coleta de dados, ele estaria fazendo essa pesquisa e trazendo esse material direcionado para ajudar os alunos. O material, seja impresso ou seja digital, esse material ele tem que ter uma qualidade gráfica e tem que ter uma qualidade de assunto, para que possa trazer para o aluno um prazer de ler e também um conhecimento, diríamos, verdadeiro. Porque hoje nós temos muitos sites que divulgam notícias falsas. Então as fakes estão aí para prejudicar também a leitura de cunho científico. E se nós não pudermos ajudar nossos alunos, eles acabam lendo e acreditando como verdade em muitas mentiras que são contadas. O ambiente, seja um ambiente físico ou o ambiente virtual, tem que ser um ambiente prazeroso. Assim como nós escolhemos o melhor lugar da nossa casa para fazermos a nossa leitura, os nossos alunos também precisam estar em um ambiente que agrade, um ambiente favorável, um ambiente que permita que ele venha a ler com prazer, né? E por intermédio da roda de leitura, em especial no ensino de física, propõe-se a incentivar a busca pelo conhecimento nos mais diversos meios de informações, as mais diversas fontes, livros, revistas, sites, tem que induzir, incentivar o aluno a buscar. Gostaria de trazer nesse último slide a nossa reflexão. Vejamos, Garfield está parado, olhando o cachorro tentando abrir a porta. E a legenda vai trazer para nós isso. Ler torna a vida mais fácil. Será que, se uma pessoa que não sabe ler cometeria o mesmo erro que o cachorrinho está cometendo? Porque a placa da porta está dizendo, puxe, e o cachorrinho está empurrando. Quantas vezes acontece isso conosco? Na porta do banco, numa loja, às vezes por descuido, não lemos a faixa e simplesmente tentamos passar. Então, ler, ela a leitura facilita a nossa vida. Ler, a leitura vai construir em nós um mundo totalmente diferente. Essa é a minha referência bibliográfica nessa apresentação. E obrigado a todos, eu agradeço pelo convite, agradeço a todos por estarem até agora e encerramos aqui nosso assunto. Professor Edgar, obrigada pela apresentação. Você pode manter sua apresentação, caso alguém queira perguntar, né, algo referente a algum slide. Gente, eu confesso que eu não resisti no dia da aplicação do projeto do Edgar, né? Eu tive que participar, porque é muito gostoso. Essa dinâmica é muito interessante, né? E os alunos participam muito, né? Então, foi muito bom. Ela fica filmando. Bom, a gente tem um tempinho. Quem gostaria de fazer alguma pergunta inicialmente?
Eu vou abrir a fala aqui para os participantes, ou quem quiser colocar pergunta no chat, também pode colocar, esteja à vontade para perguntar alguma coisa. Tô vendo que tem a professora aqui do IFMA. Seja bem-vinda, professora Daniela. É um prazer estar conosco. Bom, obrigada. Obrigada. Aberta, minha. Eu acho que talvez a gente pode usar, levantar a mão, né? Que aí eu vou chamando assim, para não abrir o áudio ao mesmo tempo, talvez seja interessante. Sandra, por favor, à vontade. Professora Sandra. Oi. Na verdade, eu quero tecer um comentário. Quando a gente vê esse título, né, uma live sobre leitura, né, uma roda de leitura de física, muitas pessoas pensam assim, uma roda de leitura já remete o quê? Ao componente curricular de língua portuguesa, não é isso? Né? E a gente sabe que não, que é imprescindível em todos os componentes curriculares a leitura. Que a roda de leitura ela não acontece só em língua portuguesa, mas ao título, muitas pessoas já pensam nisso, né? É imprescindível para o conhecimento, né, de cada aluno, de cada pessoa, ter essa questão da leitura. E isso é muito importante. E quando a gente vê esse título, a gente remete a isso. E o professor Edgar, ele usou de uma dinâmica bastante lúdica, favorável, né? Por quê? Porque com imagens, a gente faz a leitura. A leitura não é só escrita lá, né? E a imagem ela é muito importante, e a gente tem, não é só os alunos, mas nós mesmos. Nós temos, assim, uma facilidade e um prazer em fazer a leitura de imagens, não é mesmo? E o professor Edgar, ele soube usar, ele soube fazer essa dosagem, né? Na apresentação dos folhetos, no material que ele levou para os alunos, para essa roda de leitura, esse ambiente que ele escolheu para poder levar os alunos ali no momento, ali no pátio, né? Tirou da sala de aula, tirou desse ambiente e levou para outro ambiente, e o aluno adora isso. Então, o primeiro fator, mudou de ambiente, já é um fator favorável que o aluno adora isso. Né? Segundo, ele levou um material criativo, um material prazeroso, né, de leitura, de entendimento, que o aluno buscou esse conhecimento, né, através desse material de forma lúdica também, e principalmente com a mediação do professor. Pelas imagens que ele passou, o tempo todo ele estava presente, outros professores também, né, estavam presentes fazendo essa mediação. E isso é esplêndido, isso é maravilhoso. O aluno não ficou solto durante essa leitura, durante essa roda de leitura, né? Ele ficou à vontade, mas ao mesmo tempo com a mediação do professor. Aí entra o papel do professor mediador, né? Aquele professor que auxilia, aquele professor que orienta, aquele professor que ajuda, mas o aluno, ele é protagonista também do seu conhecimento, ele também busca o seu conhecimento, e o professor Edgar soube dosar nesse projeto de roda de leitura muito bem. Então, assim, eu tenho só a parabenizá-lo, né, por essa metodologia de ensino, muito boa, realmente, e dizer que realmente a leitura, ela leva ao conhecimento, e isso em todos os componentes curriculares. Me deu vontade de fazer na minha escola,
roda de leitura de língua portuguesa, roda de leitura de química, roda de leitura de história, roda de leitura de geografia, e assim por diante, tá? Ótima metodologia de ensino, Edgar. Assim, eu fico encantada com o seu trabalho, não só agora, mas sempre, porque eu não posso dizer porque eu estou vendo agora, mas eu posso dizer por tantos anos que lhe acompanhei como coordenadora pedagógica do seu trabalho, né, do seu desempenho profissional dentro da sala de aula. E isso é muito importante, tá? Parabéns. E eu agradeço imensamente o convite, tá? Por estar participando dessa live maravilhosa. Obrigada, professora Sandra. Nós agradecemos, né, pela sua presença. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Enquanto vocês estão pensando assim, em alguma pergunta, professor Edgar, fala novamente um pouquinho sobre a questão da dinâmica da roda de leitura virtual, agora na época da pandemia, porque no presencial foi tudo muito gostoso, né? Ali ao ar livre, debaixo da árvore, fazendo uma dinâmica totalmente diferente. E agora, na época da pandemia, você usou o grupo do WhatsApp e os alunos, eles interagiram ali no grupo. Como é que foi? Eles deram um certo feedback, né, para você? Mas como é que foi, assim, essa dinâmica? Eles conseguiram fazer alguma dinâmica virtual? Na verdade, quando foi disponibilizado, eu avisei, preparei, né? Falei, ó, tal dia eu vou lançar, deixar por uma semana aí para a gente estar debatendo. E eles, assim, por chamada voluntária, nós tivemos das 3 turmas, nós tivemos 67 alunos que aderiram, né? 67 alunos voluntários que leram e eles devolveram feedback. Porque quando, foi como eu falei, quando o primeiro colocou lá, olha, eu achei interessante a dinâmica de fluidos e a Covid-19, porque era algo novo. Aí os outros começaram a falar, mas e como que se usa máscara e tal? Então eles começaram a interagir, né? Aquele grupo que alguém lança uma piada e todo mundo começa a falar em cima. Foi dessa forma. E outros acharam interessante a área da astronomia, né? Lançar bala de canhão, né? Teoricamente, bala de canhão no asteroide. Então, assim, a água de Júpiter, que eram os temas voltados. Então eles começaram a interagir. Teve um aluno até que colocou a opinião dele a respeito da questão da blindagem contra a radiação cósmica, que protegia os astronautas. Era um dos temas relacionados. Então eles começaram a interagir e mostrar que eles estavam lendo, né? Então, assim, e aí eu pedi, né, coloque o tema. Aí eles colocaram o tema, aí falaram qual tema eles estavam lendo. E assim, teve aluno que leu 2, 3 temas, tava debatendo todo tema, ele falou, não vi isso aí não, vou ler esse tema aqui. Aí ele lia, e assim, eu achei que foi legal, porque eu tive um feedback. Não foi assim, aquele momento de piada no grupo, não, eles levaram a sério. E não começaram a criticar, não houve crítica contra os colegas. Isso que eu achei interessante. Houve participação, houve uma dinâmica de complementar a fala do outro. A maioria tentou nesse caminho, de mostrar o que ele tinha encontrado. Você deixou de falar isso. Então ele ia lá e complementava. O outro perguntava onde estava, ele mostrava. E foi legal. Porque mesmo sendo pelo WhatsApp, né, no decorrer de uma semana, nós tivemos todo esse trabalho. Muito bacana, professor. O Alexandre, eu não sei se ele é da UFT ou se não é, né? Mas ele colocou uma pergunta, um comentário com uma pergunta. Olha, a roda de leitura instiga o aluno a pensar mais sobre a teoria e prende a atenção dele no conteúdo. Daria para aplicar essa metodologia na parte específica dos conteúdos, como cálculos, fórmulas, entre outros? Sendo que a parte mais específica tende a fazer o aluno perder o interesse.
Ele é da UFT. Obrigada pelo comentário e pela pergunta, Alexandre. Professor Edgar, quer falar sobre isso? Bom, podemos conversar, sim. Quando nós fizemos a roda de leitura com o pessoal do 9º ano, creio que é essa tela que está aparecendo aí. Está aparecendo, Érica? Está aparecendo a dinâmica, né? Eles lá sentados, lendo, e a gente lá, os professores Quando lá. eles leram, não aparece a tabela periódica, por exemplo. Quando eles estão aí lendo, um dos folhetos trazia informações sobre o átomo, a parte de cálculo da energia, aquela parte assim que se torna realmente enfadonha. E muitos alunos depois despertaram o interesse em saber, em perguntar na sala. Fala, professor, lá estava o cálculo da energia. Como que isso se procede? Por exemplo, tinha um exemplo da fissão do urânio na questão da geração de energia, formando núcleos filhos. Então eles queriam entender como que calculava. Lógico que aí seria uma matemática mais elaborada, que no 9º ano eles não alcançariam. Mas eu tentei, da maneira mais simples possível, passar para ele no momento posterior, né? E assim, seria uma situação a se investigar a respeito da descoberta e das deduções das fórmulas, das equações. Ao invés de trazer uma leitura só da parte teórica, você trazer uma leitura relacionada a como se deduz, a como se faz, né? Como lá na física matemática. Você pega a física matemática e vai descobrir como você vai propor ali uma lei geral para aquele argumento, né? Como a pergunta de de Broglie: cadê a equação da onda? Né? Então tem que buscar isso aí e caçar. Seria algo a se fazer, né? A buscar. É verdade. É uma metodologia muito interessante para utilizar como divulgação científica, que é o que está sendo feito, né? E realmente essa questão das contas é bem interessante a gente pensar, né? Como de Broglie, ou como a gente, na época da faculdade da física, eu tive que procurar aquelas cartas, né? A troca de correspondência entre Einstein e Planck, e tinham contas ali no meio daquelas cartas, então às vezes é legal fazer isso. A professora Regina faz um comentário, né? Ela parabeniza o professor Edgar, diz que foi inspirador, que nossos alunos estão tendo uma ótima oportunidade de se inspirar e aprender com um excelente profissional. Concordo, professora Regina. E essa dinâmica, eu achei muito interessante a parte como foi aplicada remotamente, né? E já me deu algumas ideias aqui para a graduação, depois a gente conversa na MBE. O Alexandre disse que compreendeu perfeitamente e agradeceu, né? E elogiou a apresentação e a metodologia. Bom, eu vou colocar, para quem tiver maiores interesses com relação, como o professor Edgar falou do trabalho que ele desenvolveu no mestrado, que continua desenvolvendo, né, enquanto... Eu já vou dar a vez para você novamente, ele dá só um instantinho. Esse trabalho que ele está mostrando que é um trabalho do mestrado, mas ele faz parte da prática pedagógica do professor Edgar. Então, quem quiser ler mais sobre essa parte do mestrado, eu coloquei aqui o link do artigo, tá? Que saiu na revista Física na Escola. E quem quiser baixar o material, né, dos folhetos nuclear, o trabalho dele não foi só com base no folheto, foi um jogo de tabuleiro também. Então, quem quiser baixar gratuitamente, eu vou colocar aqui o site e vocês podem baixar gratuitamente nesse site. Tem outros materiais também, quem quiser anotar, né? Tem outros materiais que a gente está produzindo no grupo de pesquisa e eu estou disponibilizando nesse site. Professor Edgar, pode falar? Temos uns minutinhos. Eu tinha lembrado a respeito, né? É sobre a roda de leitura no ensino de física nuclear. Nós temos aí o artigo, como a professora Érica citou, e agora no segundo semestre vai ser publicado na revista Pluri o artigo sobre a roda virtual de leitura. Assim que sair, eu vou compartilhar, né, com os demais.
Assim que sair, você me manda, eu compartilho que eu quero ler. A roda virtual. E em relação ao que a professora Regina colocou aí, eu já pensei em estruturar a parte histórica da garrafa de Leyden. Viu, professora? Não esqueci daquele assunto ainda que a gente debateu bastante. Ainda está no programa para ser trabalhado. Futuramente vai ter roda de leitura sobre essas descobertas, né, da eletricidade, etc., que é assunto que chama a atenção dos alunos. E assim, dá para vincular também, após a roda de leitura, a atividade prática relacionada. Aí vai do professor mediador e do seu planejamento, né, da sua UEPS. Sim, tá certo. Bom, nós estamos caminhando já para as 7 horas, então eu quero agradecer a todos os participantes, agradecer, meu agradecimento especial ao professor Edgar por essa live, foi muito bom, como disse a professora Regina, foi inspirador, realmente. Eu aproveito para divulgar que nós temos um canal do YouTube e nós temos também no curso de Física o Instagram. E nós divulgamos as lives lá pelo Instagram. Então, sempre que tem live ou tem algum edital, né, na UFT, voltado para um Instagram do curso de Física, então eu vou colocar aqui para quem quiser, pode seguir a gente lá, tá bom? E muito obrigada por estarem aqui. Daqui a 15 dias nós teremos outra live, eu ainda não tenho tema, mas nós teremos outra live. E será muito bom quem puder participar estar aqui conosco novamente. Tá bom? Eu vou parar a gravação agora, mas a gente pode interromper a gravação